Provavelmente você está aqui porque você quer saber um pouco mais sobre financiamento imobiliário. Eu sei que muitas vezes as pessoas acabam cansando um pouco da burocracia, né? E eu sempre falo para as pessoas, olha, o grande negócio é aquele que você está preparado. A oportunidade não é aquela que aparece, é aquela que você se preparou para ela. Muitas vezes você, vai deixando, vai relevando e sempre fica pensando, quando tiver na hora eu vou fazer o financiamento. Quando tiver mais preparado eu vou fazer o financiamento. Quando a obra estiver quase no fim eu vou lá, vou fazer o financiamento. Depois dá tempo, essa coisa toda. Bom, quero dizer para você que nem sempre é assim. Sou Daniel Dantas, sou corretor de imóveis. E claro, como corretor, a gente acaba se especializando também no crédito imobiliário, porque uma coisa está intimamente ligada à outra, é uma sequência. Raras são as pessoas que compram com os seus próprios recursos qualquer imóvel. A maioria utiliza, mesmo tendo recursos próprios, muitos preferem utilizar os recursos do governo, os recursos do financiamento, para poder fazer a compra do seu imóvel. Eu estou aqui hoje para falar para você e contar para você algumas histórias de pessoas que acabaram comprando seus imóveis pelo sistema, outros desistindo, e teve aquelas aprovações que não ficaram muito claras, porque houve não só erro da parte do corretor, mas também houve erro da parte da direção, houve erro e negligência, por exemplo, da parte da administração. Evidentemente que a Caixa, ela nunca erra, ela tem seus critérios. Quem tem o dinheiro tem o poder de mando, é aquelas pessoas que determinam os critérios, determinam as regras, são elas. E a gente tem, é claro, que ficar bem predisposto a seguir essas regras. Mas eu vou contar aqui uma história para você, quem sabe isso vai te ajudar um pouco mais. Certo dia chegou alguém lá no stand de vendas da BRZ, tá, gente? Eu trabalho também com a BRZ Empreendimentos Imobiliários, mas poderia ser qualquer outro. E essa pessoa, ela ficou feliz, ela viu o anúncio, a gente faz anúncio, por acaso eu tenho a minha própria agência de marketing imobiliário, marketing digital, e ali a gente faz campanha, tráfego pago, fazemos também anúncios no Guia Comercial Três Pontas, Varginha, Nepomuceno, entre outros. E claro, os clientes vão aparecendo aí, né? E cada um com o seu discurso, cada um com a sua necessidade, a sua verdade, né? E esse cidadão chegou e a gente sentou, fomos conversar, perguntei para ele como que ele tinha tomado conhecimento ali do empreendimento, ele já tinha ouvido falar, e aí quando viu o anúncio ficou impactado, e por essa razão ele me ligou. E aí nós começamos a trocar uma ideia, e só para você ter uma ideia, ele trabalha com aquelas máquinas patolas, trabalha com asfalto, né? Então, fazendo terraplanagem para asfalto de rodovia, essa coisa toda. E ele tinha que estar sempre viajando, indo e voltando de viagem. E como a gente precisava dos documentos, eu falei para ele, fulano, claro que eu não vou dar o nome dele aqui, enfim, não porque até ele não sabe que eu iria gravar esse vídeo, ele também ficaria chato a pessoa assistir, ouvir a gente falar dela e ela sem ter dado autorização, sem sequer estava sabendo disso aí. Então, por essa razão que eu vou deixar de lado esse detalhe dos nomes, tá? Mas o que importa é que essa pessoa estava super feliz. A ideia dela era comprar o imóvel, ela estava feliz porque coube no bolso dela, ela estava feliz porque ela ia ser a primeira de uma família, de uma geração dos filhos e irmãos que iriam poder morar bem. Essa era a pura realidade, né? Morar com dignidade, num apartamento com 2 dormitórios, que coubesse dentro do bolso, com toda uma infraestrutura, com área de segurança, de lazer, entretenimento, como, por exemplo, piscina, playground, essa coisa toda. Então ela estava feliz, né? E por algumas vezes eu precisei que ela fosse e voltasse, ou seja, ela ia trabalhar, eu ligava para ela, olha cara, preciso desse documento, mandava o documento. Outra hora, olha, eu vou precisar disso. Sabe aquele negócio do documento não está legível, né? Então quando ele está ilegível, a Caixa não aceita e o CCA pede para a gente tirar uma segunda via. Ele voltou com toda a paciência do mundo. Estava super feliz. Só que tinha um detalhe, ele não era a pessoa que decidia.
né? Ele era a pessoa que ia pagar, a pessoa da vontade, mas normalmente um casal, quem decide é a mulher, né? Na melhor das hipóteses, os dois sentam e acabam concordando. E a esposa, agendei com eles, aí ele falou, eu vou levar a dona encrenca, ele falava sempre assim, tratava com muito carinho a sua esposa, que ele amava muito, que ele ama muito, claro. E aí ele resolveu vir com a sua esposa até o stand de vendas. E nessa ocasião eu falei, vou apresentar para você, já está pronto, o decorado. O decorado, ele foi projetado exatamente para poder dar uma ideia, né, de como vai ficar depois de pronto, como você vai colocar, vai pôr à disposição dos móveis ali, essa coiseira toda. Bom, para minha surpresa, eles vieram, mostrei, amaram. Só que o que eles diziam não era bem o que os dois sentiam, né? E foram embora, precisava fazer algumas coisas. 2 dias depois ele não ligou, não retornou mais a ligação, já tinha um crédito aprovado e tal. Uma condição essencial, uma condição muito boa para ele, parcela que ia caber no bolso dele sem apertar o orçamento, eles iam poder morar bem. Mas, por alguma razão, a esposa não gostou. E quando a esposa não gosta, o marido, que é inteligente, não é burro, né? Vai viver num lugar onde a esposa não gosta, é horrível. E ele, coitado, aquele sonho dele, ele deixou para lá. E o que eu quero dizer, por que isso acontece? É porque, às vezes, o casal não estão muito bem ainda, vamos dizer assim, alinhados, né? Quanto à sua necessidade, quanto aos seus desejos em comum, essa coisa toda. Então, o maior erro nosso, de toda a equipe que trabalhou com esse casal, foi não ter levantado exatamente qual era esse alinhamento, quem era que decidia, ou quem tinha o poder de decisão, né? E, infelizmente, ali nós não vendemos. Agora eu vou contar uma outra história para você, não menos interessante. Eu tinha uma senhora, uma cliente, essa eu captei na rua. Eu sou aquele cara que bato de porta em porta, vou na região comercial, apresento o produto, falo para o cliente das suas qualidades, enfim. E ela ficou fascinada. Não, eu vou comprar. E aí a gente pega a documentação, faz reuniões, o marido foi convencido de que era uma boa opção, coitado. E eles tinham renda que poderia fazer isso aí. Gente, tudo que foi pedido para essa senhora, ela apresentou. Por fim, a última coisa que era necessária era uma declaração de imposto de renda, já que eles são renda informal, eles tinham um pequeno comércio, alguns pequenos comércios tinham um bom faturamento, extrato bancário, conta na caixa, tudo bonito. Só que a Caixa condicionou eles a uma entrada muito alta. E se eles fossem dar aquela entrada, eles não precisariam do financiamento. Pegava aquele dinheiro, o leilão sairia mais barato do que a entrada. E eles acabaram perdendo essa conta. E por que aconteceu isso? Aconteceu porque alguma coisa fugiu do controle na hora de perguntar ou na hora de responder. Eu sempre perguntei para ela se ela tinha comprometimento de renda, se ela devia, se ela pagava algum financiamento. E pelo faturamento dela, ela achava que o que ela pagava estava tudo bem. Quando declaramos o imposto de renda dela, fizemos uma declaração que fosse suficiente para que ela tivesse a aprovação e que a mensalidade não viesse tão alta e que ela conseguisse provar sem maiores complicações. E foi feito. E vem a Caixa, me concede a ela o empréstimo, mas condiciona esse empréstimo para comprar a casa a uma entrada muito alta. E, evidentemente, ela declinou dessa vontade, desse desejo, e a gente acabou não vendendo e, coitado, ficou sem o imóvel. E por que eu estou contando essa história para você? Estou contando essa história para você, contei a outra história que a mulher queria e tal. Porque se você, de repente, mora de aluguel, de repente você tem um sonho em sair do aluguel, quer comprar o seu imóvel, você é casado, então você tem que entender que a sua esposa, seu marido, sua esposa, marido e mulher, precisam estar alinhados, vão viver juntos aquilo, né? Então, o casal precisa decidir junto, né? Não tem essa de fazer surpresa, não tem essa de decidir sozinho. Esse é um caso. Se fosse o primeiro caso, assim,
eu tenho certeza que hoje o casal hoje estaria morando no que é deles, né? Teriam comprado e feito financiamento. Hoje eles estão aí amargando um aluguel, né? Porque a esposa realmente ela declinou da ideia de morar num apartamento, e é claro, talvez ela viu que o apartamento seria pequeno, talvez ela não queria pagar o condomínio, né? Porque apartamento tem esse condomínio, mas é uma pena, porque a gente errou ele, errou eu, errou toda a equipe quando a gente não levantou ali se havia um alinhamento entre marido e mulher. E claro, não foi vendido. No caso dessa outra cliente, que eu também não vou dizer o nome, claro, ela não comprou o imóvel, era sonho da vida dela. E depois eu descobri que antes ela já teria tentado novos financiamentos, também não passou. Então eu quero dizer para você, se você vai comprar um imóvel, além do alinhamento com a sua família, precisa também você entender o que o corretor te pergunta, né? O que ele está te perguntando? O que ele está te perguntando é o que você entendeu, né? De repente o corretor, no meu caso ali, eu posso ter perguntado, existiu aí um comprometimento de renda, ou a senhora fez um financiamento, o que a senhora entendeu do que eu perguntei? E faltou isso. Porque senão era só ter feito uma declaração um pouquinho maior, ao invés de fazer com 5, faria com 7 mil. Ela estava pagando 2 mil de prestação, aqueles 2 a mais que a gente colocaria ali, vinha sim uma DARF um pouco maior. Entretanto, ela hoje estaria realizando o sonho da casa própria. Então, aqui vai uma dica para você. Comprar um imóvel passa por uma jornada, né? É um processo. Até quando... Primeiro porque você vai usar recursos de terceiro. Quando você vai usar os seus próprios recursos, você vai saber onde eles vão pesar, se você tem, se você não tem. Mas se você tem essa grana, aí você tem que escolher a melhor opção. Se você não tem, você vai depender exatamente de critérios e principalmente da liberação de recursos. Então você precisa conhecer profundamente o sistema para ver se esse sistema vai atender a sua necessidade. Financiamento Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um programa do governo federal que está aí para financiar o imóvel para você. E ele quer financiar o governo, e muito embora as verbas não são suficientes mesmo, e o que ele faz? Ele não diz para você que não quer financiar. Ele arrocha os critérios, colocam normas ali para que o mínimo de pessoa possível consiga a aprovação. Mas se você, sua esposa e o corretor e ali a gerência daquele empreendimento alinharem direitinho, eu não tenho dúvida que você seria aprovado, que você será aprovado. Então, o processo de aprovação ele passa por um critério, o critério da renda, do nome limpo, da ajuntada de documentos, da entrega dessa documentação, da assinatura da proposta, da permissão para ver o que você tem no nome, isso é uma necessidade de fazer isso. Ele passa também por uma liberação de recursos, que até então 80% do valor do imóvel, ele passa ainda por uma liberação, por exemplo, você precisa transferir esse imóvel para a Caixa, porque normalmente esse imóvel pertence à construtora, então quando você faz uma documentação transferindo esse imóvel para a Caixa, ela vai financiar para você o recurso, o dinheiro, mas o imóvel passa a ser dela e ele que serve de garantia. Então, procure com o corretor de imóvel que você esteja fazendo todas as informações. Procure informações, porque muitas vezes ruídos na comunicação faz você perder a realização de um sonho. E aí, claro, o corretor tem culpa, o gerente tem culpa, a construtora tem culpa, mas quem perde é você. Todos têm culpa, mas quem perdeu foi você. Então, para você realizar o seu sonho, é importante que você esteja alinhado com a sua esposa, com a construtora, que conheça os critérios. E aí, cara, bola para frente. Porque financiamento imobiliário ainda é, sem sombra de dúvida, a melhor opção. Eu sou Daniel Dantas, eu sou corretor de imóveis. O meu Cresce é 46362F, estou no estado de Minas Gerais. E claro, como eu disse, como corretor acabo me especializando em crédito, então eu quero dar a você as melhores condições para você ser aprovado, seja você de qualquer parte do Brasil. Precisa mais informações? Fala comigo. Eu vou ajudar você a ter a liberação
do crédito. E eu aposto contigo que eu consigo fazer com que você esteja de acordo com os critérios da Caixa. Porque se não tiver, ela não vai liberar. Então a gente vai moldar a sua condição atual para que você tenha de fato condições de comprar o seu imóvel. Quer saber mais? Deixa nos comentários. Aproveita. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva. Se você vai me ajudar, ajuda muito, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário. Deixa lá, por exemplo, compartilhe isso com um amigo, com um colega, né? E, claro, se você ainda assim precisar de mais informações, então, se você quiser deixar nos comentários, legal. E se você também quiser falar comigo, 3599-838-8556. Quer comprar um imóvel financiado em qualquer parte do Brasil? Me chama, vou ajudar você. Claro, eu atuo em Minas Gerais, mas eu não tenho dúvida que conhecendo o programa Minha Casa Minha Vida, se for financiamento, eu vou poder ajudar você tudo na juntada de documento, no processo e, claro, nessa jornada árdua. Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.